já na área de consultoria há 13 anos, já tenho a minha própria empresa há 5 anos e estou aqui muito feliz com o convite do JR. A gente se conheceu aqui online há pouco tempo. Queria também que tu se apresentasse, JR, para a minha audiência. O pessoal estão chegando aqui, alguns alunos meus, para você se apresentar também para eles. Meu nome é JR Pereira, eu sou formado em técnica ambiental, graduado em gestão ambiental, sou advogado da área ambiental, tenho 4 anos de experiência na área jurídica, tenho 5 anos de experiência na área ambiental em empresas privadas e mais 2 anos em consultoria. E atualmente estou trabalhando na minha consultoria própria, que acabei juntando, conciliando as duas profissões, né, na área ambiental e na área jurídica, que atuando na área jurídica como direito civil, advogado ambiental, e na área ambiental como consultor. Então, no finalzinho já do ano passado, tomei a decisão que acho que valia a pena, que a gente, quando trabalha em empresa privada, a gente tem todo o conhecimento técnico, e a gente acaba se sentindo desvalorizado, de ver que a gente é o cérebro da empresa, coloca todas as questões para funcionar. Quem entende um pouco da área ambiental sabe, né, entende um pouco o que eu estou falando. Então, chega em determinadas situações que a gente tem que tomar decisões, e a decisão de, a partir praticamente desse começo do ano, estar seguindo a carreira também de consultor de forma autônoma. Ai, que legal. Parabéns. Obrigado. É uma luta, mas vale muito a pena, né? Quando a gente tem um próprio negócio, todos os resultados, sejam bons ou sejam ruins, são nossos, né? E normalmente vão ser bons. É claro que a gente vai trabalhar muito mais. Quando eu comecei na consultoria, eu tinha uma amiga que já tinha a empresa dela e eu disse, olha, eu agora sou autônoma, saí do meu emprego, então agora eu não trabalho mais à noite, nem final de semana. Eu já fiz meus horários e todo dia, quando der 6 horas, eu largo final de semana de jeito nenhum. E ela fazia, Helva, tu vai trabalhar de noite, tu vai trabalhar final de semana. E eu não vou, eu já saí do trabalho, porque eu estava no carteira assinada, trabalhando na consultoria ambiental, mas era numa empresa de engenharia consultiva. E aí eu pegava outras consultorias por fora e ficava virando noite, madrugada, final de semana, por conta desses trabalhos extras, né? E aí eu pensei, agora eu vou trabalhar como autônoma, vou fazer meus próprios horários e não vou precisar mais virar noite trabalhando, né? Porque afinal eu vou conseguir trabalhar durante o dia exclusivamente nisso. E aí, cá estou eu aqui, eu estou aqui com a minha parceira de trabalho nesse momento, Tatiana, fechando um relatório para entregar amanhã. Até compartilhei nos stories. Gente, se você, quem não é da área ambiental, talvez não entenda, acha que é um mar de rosas. Mas a gente tem muitos desafios e muitas vezes, quando a gente tem que entregar um relatório, a gente tem sim que virar à noite, tem sim que trabalhar até mais tarde. Tem sim que trabalhar final de semana. Isso não faz parte da minha rotina. Eu consigo organizar minha rotina, né, para fazer meus próprios horários e ter mais qualidade de vida. Realmente é muito melhor. Mas dizer, eu nunca mais vou trabalhar à tarde da noite, eu nunca mais trabalho final de semana, é impossível. Quando a gente passa a trabalhar para a gente mesmo, a gente tem a consciência que a gente tem um prazo de um relatório para entregar. E muitas vezes não é culpa nossa, tipo o relatório que a gente vai entregar amanhã. Às vezes é o próprio cliente que não informou dados do projeto. A gente precisa dos dados do projeto para colocar no relatório. Os dados chegam depois, chegam em cima da hora. E tem a data de entrega, o cliente quer que entregue e pronto. E a gente está aqui se desdobrando nesse momento. Quando eu sair dessa live, eu vou voltar aqui para a análise do relatório que foi feito para entregar amanhã. E isso aí faz parte da vida mesmo de consultoria ambiental, seja autônoma, seja tendo o próprio negócio. Mas é muito gratificante. Eu amo ter o meu próprio negócio, eu amo poder fazer minha rotina, escolher os clientes que eu quero ter, né? Hoje eu posso escolher, dependendo do cliente, eu digo, olha, eu não trabalho nesse segmento. Quando a gente começa, muitas vezes, a gente fica querendo abraçar o mundo e pegar todo tipo de serviço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu nunca trabalhei com postos de combustíveis, por exemplo. Então, se vierem me procurar uma proposta específica disso, eu vou indicar alguém que eu conheça que trabalha com postos de combustíveis. Não adianta eu dizer, trabalho, faço, né? E aí eu vou dizer, meu Deus do céu, e agora vai dar muito mais trabalho. Oi, estou cortando. Vou até tocar no assunto referente a essa questão que você falou mais para frente. Ah, legal.
Aí eu vou e indico outro profissional. Então, por isso que é importante a gente ter uma rede legal de conhecimento, de network, porque um vai indicando o outro, né? E aí a gente se especializar numa determinada área. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com clientes que não têm obrigatoriedade legal. Então, é uma área que poucos consultores ambientais atuam. Então, eu estou me especializando nisso e, para mim, isso é super gratificante. E aí vão vindo, né, inúmeros serviços a essa área de consultoria ambiental. Tem oportunidade para todos os lados, tem oportunidades que ainda ninguém enxerga, que ainda não foi explorado. Esse mercado de resíduos sólidos tem muita coisa para a gente fazer, né? E é um mercado que eu gosto muito de atuar, tanto é que eu tenho alguns cursos nessa área de resíduos para poder também ajudar o pessoal que está aqui no Instagram a se capacitar nessa área. E é isso, mas se você tiver alguma pergunta aí, fica à vontade. Não, desde já, eu queria até já agradecer a você, porque o que eu vejo hoje em dia, que os profissionais que têm conhecimento, que, assim, que têm algo a poder produzir, acaba não passando conteúdo para frente, não ensinando pessoas que estejam precisando. Então, profissionais como você, como eu, assim, eu acredito que tem que ser valorizados, porque na minha época, quando eu aprendi sobre o meio ambiente, há uns 7, um pouquinho mais anos atrás, a gente tinha uma dificuldade de aprendizado, de buscar o conhecimento, não tinha internet com Não tinha facilidade. ninguém oferecendo curso, Ninguém, mentoria, não tinha nada. A gente tinha que nada. se virar e aprender sozinho. Sabe como que a gente Foi bem aprendia difícil. ambiental? Eu aprendi ambiental quando a gente sabia algum professor de alguma faculdade que sabia do assunto, por experiência de prática, a gente procurava aquele profissional de forma particular para ele dar algum curso, juntava os alunos que gostavam dessa área, pagava para ele poder dar algum tipo de treinamento para a gente, então a gente se virava desse jeito. Então, acho que profissionais que têm essa força de vontade de passar o conhecimento em diante, acho que é um diferencial no mercado. É verdade. Eu comecei a perceber isso, né? Foi uma dificuldade que eu passei. Por exemplo, eu tenho um curso específico que é de elaboração do PGRS, que é os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Eu queria tanto aprender a fazer um PGRS, e aí eu pensei, na pós eu vou aprender, porque eu vou ter um professor que é especialista em resíduos sólidos e com certeza nessa disciplina ele vai ensinar. Aí nada. Só ficou falando blá blá blá. O que é que a lei diz, o que é resíduo? Sim, mas o que é resíduo não vai me dar nenhum cliente eu saber o que é resíduo. Aí fui fazer mestrado, né? Que eu nem queria seguir a área acadêmica, mas eu fui fazer um mestrado profissional, que era voltado a eu me desenvolver profissionalmente e eu, né, aprender outras habilidades práticas. Aí tive uma disciplina, gerenciamento de resíduos sólidos, com outro professor, bam, aqui da minha região. Aí eu disse, agora eu vou aprender a elaborar o PGRS. Meu filho foi pior do que na pós. Ele passava vídeo, ele colocava aqueles vídeos, sabe Telecurso 2000, quem é novinho vai mangar da gente, sabe nem o que é isso. Mas eram uns vídeos assim, resíduo na Alemanha. Aí era a manhã todinha, num dia de sábado, eu cansada, depois de uma semana de trabalho. Um vídeo bem antigo, acho que da Alemanha, da 20 anos atrás, de como é o gerenciamento de resíduo na Alemanha. Eu ficava, meu Deus do céu, eu pensei que agora esse cara ia me ensinar a fazer um PGRS. Aí nada. Aí começou a surgir demanda dentro da própria empresa que eu trabalhava. Eu precisava estar qualificada para elaborar os PGRS, porque essa empresa implantou coleta seletiva, porque ela implantou o sistema de gestão ambiental. Então, eu fiquei responsável por fazer toda a questão de educação ambiental voltada à coleta seletiva, por fazer o PGRS, para apresentar lá na auditoria, e eu não sabia fazer o PGRS. Eu disse, agora eu vou fazer um curso de gerenciamento de resíduos, agora eu vou aprender a fazer o PGRS. Me perguntem se eu aprendi nesse curso. Foi mais um monte de blá, 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 né? Só de teoria sobre resíduo. E aí eu aprendi a fazer sozinha, minha gente. Aprendi a fazer sozinha, não encontrei no mercado o que eu procurava. E aí eu criei um curso que o nome é PGRS Descomplicado, que eu me lembro da Helva, há alguns anos atrás, que não sabia elaborar um PGRS. E aí eu criei um passo a passo, onde eu vou junto com meus alunos, eu dou uma aula curtinha de no máximo 20 minutos e a gente tem um encontro de mentoria ao vivo e cada um vai construindo seu PGRS e no final do curso eles apresentam o PGRS pronto, ou seja, eles adquirem experiência prática antes mesmo do teu cliente. Dentro do próprio curso, eles desenvolvem a prática
de elaborar um PGRS. E aí eu estou muito feliz, já vou agora para a terceira turma. Se por acaso tem alguém aqui me vendo e quer aprender sobre isso, antes de abrir o curso, que é um curso pago, eu dou aulas gratuitas sobre gerenciamento de resíduos, que só nessas aulas, na última turma, teve uma aluna que conseguiu um emprego, que hoje está ganhando R$ 5.000. O nome dela é Raquel, se vocês quiserem depois ver o perfil dela, eu digo para vocês, mas ela está feliz da vida, porque meu conteúdo é muito prático, gente. Eu ensino aquilo que eu faço no meu dia a dia e aquilo que eu não tive, né? Eu sinto essa dor, assim, de, poxa, eu queria tanto que esse professor, que ele sabia tudo, ele não ensinou porque ele não sabia, não. Ele não ensinou porque a maioria dos consultores ambientais ralam tanto para saber tudo que sabe, que diz, esse conhecimento é meu, não vou compartilhar com ninguém. Tanto é que quando você pagou tão caro, você estudou tanto, para você estar agora aqui falando tudo isso de graça, eu estou falando porque eu sei que de fato eu posso ajudar pessoas com aquilo que eu não tive. Então, isso para mim é muito gratificante. E quando cada aluno vai tendo os resultados, vai mostrando, né, que conseguiu cliente, que conseguiu emprego, eu digo não, realmente eu sinto que eu tenho uma missão mesmo de Deus, de eu estar aqui nesse meio digital, porque de fato eu estou ajudando outros profissionais da área ambiental. Então é muito legal, muito gratificante para mim. E de forma de graça, né? Gratuita. Eu tenho uma modalidade gratuita, mas eu também tenho uma modalidade paga, que é quando eu abro as inscrições para os meus cursos, né? Mas gratuitamente eu sempre estou dando muita informação. Hoje mesmo eu fiz uma live muito legal sobre como conquistar seus primeiros clientes na área de consultoria ambiental. Então, eu ensinei várias coisas. Sempre eu dou um passo a passo. Quem quiser voltar lá, ficou salvo no meu perfil. Então, eu sempre estou trazendo conteúdo gratuito de qualidade. Não é só o conteúdo pago, não. Né? Dizer essa mulher, de graça ela não fala nada. Só faz enrolar porque ela só quer vender curso. Não, no meu dia a dia aqui, eu estou compartilhando muita coisa. E vai ter momentos que eu vou abrir o curso pago, porque sempre tem gente querendo. Tem uma lista de espera, o pessoal está esperando desde novembro, achando que eu ia abrir a turma em janeiro. Eu disse, gente, provavelmente em janeiro eu não vou conseguir. Aí eu estou me organizando para eu conseguir abrir em março, né? Você é da área de consultoria ambiental, sabe como é corrido o nosso dia a dia? Então, é difícil conciliar, né, essas questões dos cursos, estar aqui no digital com a consultoria, mas eu estou tentando aqui organizar para fazer tudo isso, que realmente é uma coisa que eu me identifiquei e que eu gosto bastante. Mas fala um pouquinho de você, que se me deixar falando aqui, eu não paro de falar, não. Então, minha ideia hoje é passar alguns tópicos referentes à gestão de resíduos na prática, e desses tópicos a gente pode destrinchando os assuntos e você vai fazendo suas considerações. Aí o que eu pensei, coloquei uma pauta, aí a ideia da minha pauta é a gente falar sobre PGRS, que é o seu tema específico, né, o seu tema que você tem mais gabarito para poder falar. Então, minha ideia é até talvez aprender muito mais com você. E a segunda questão, tópico, é referente a requisitos legais. O terceiro, perícia ambiental e judicial. E o quarto, eu tenho uma dica bônus para deixar para o final. Se eu falar aqui não vai ter graça, né? Então a gente vai deixar lá para o finalzinho. Tá bom, poder... não fala não, que é para ninguém sair da live, né? E quem tá entrando agora, gente, manda aviãozinho aí para umas 10 pessoas chamando mais gente. E vai valer a pena. Então, vou começar a falar aqui do primeiro tópico, né? Que é o PGRS, que é a sigla do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Ele está lá na Lei 12.305, e ele tem os enquadramentos dentro das empresas que geram algum grau de poluente. E a minha dica assim, específica, dentro do dia a dia, né, de consultor, dentro do meu dia a dia como funcionário de empresas privadas, é o seguinte, quando a gente vai, mais específico para a questão do consultor, o consultor vai na empresa fazer as avaliações técnicas, geralmente é indicado um profissional de SSMA ou de uma outra área para poder fazer o acompanhamento junto com você para fazer a vistoria técnica. E qual um erro que eu observo que o consultor comete? É usar aquela pessoa indicada, aquele profissional indicado para te mostrar a empresa. Imagina uma empresa de médio, de grande porte. Será que esse profissional ele tem todo o conhecimento para te passar as informações necessárias para elaborar o plano? Então, qual que é o meu pensamento? O que eu pratico? A gente, toda vez que em cada setor,
a gente buscar aquele responsável da área. Porque aquele responsável da área, ele sim tem todo o conhecimento de toda a geração de resíduos, de todo o processo produtivo, ele sim vai poder te passar as informações fidedignas de realmente de como que o processo é. Por exemplo, na empresa que eu já passava, eu via muito que acontecia de ter auditorias, o auditor chegar e olhar um big bag rotulado de um tipo de resíduo e perguntar para o responsável que estava acompanhando a auditoria e qual era aquele tipo de resíduo. Para o conhecimento dele, ele achava que aquele resíduo era um resíduo específico daquele setor. Porém, quando aquele auditor começava a questionar os responsáveis da área, então a gente começava a pegar os erros. Aí que o auditor, né, ia começando a pontuar. Isso é uma minha visão que eu tenho referente a... Eu vou te dar um exemplo também de quando eu faço visita nos clientes que não têm obrigatoriedade legal. Antes disso, JR, por favor, esse meu comentário que eu botei, gestão de resíduos na prática, clica nele, coloca fixar, porque é o tema da live, é legal porque quem for entrando vai vendo. Mas o que eu ia falar é que eu fui realizar uma visita numa escola, né, que é um nicho muito legal de se trabalhar, porque são geradores de resíduo. Tem escola que nem coleta seletiva tem, e a maioria que tem coleta seletiva não dá o destino correto, não destina a reciclagem. E aí eu cheguei nessa escola para fazer uma visita e tava lá aquele monte de coletor que eles mostram nos stories. Os alunos estão tendo aula de educação ambiental e tá ali, aquele monte de interessante. Eu tenho certeza que tudo isso vai para o aterro sanitário depois. Aí fui lá. Olha, eu quero fazer uma visita porque eu quero entender, eu tenho um serviço muito legal de assessoria de gestão de resíduos e expliquei como era o meu trabalho. Aí, posso fazer uma visita? Posso. Aí eu saio falando, né, com as pessoas, saio tirando foto e aí eu procuro quem, né? Na escola eu vou procurar o zelador, que é a pessoa com quem tira o lixo para jogar fora. E aí, não, a gente aqui separa, a gente destina para reciclagem. Eu só pensando comigo, deixa eu conversar aqui com quem realmente faz o manuseio desse lixo. Aí, quando eu perguntei, não, doutora, a gente junta tudinho e bota lá fora, porque tem a hora que o caminhão passa que ele pega. Aí eu, obrigada, sabia, viu? Aí depois eu volto nesse cliente, mostro para ele os erros, né? Mostro para ele o quanto ele está deixando de ganhar, de realmente ter uma coleta seletiva que funciona, porque os alunos percebem isso. Já teve escola que os alunos, vê que engraçado, os alunos me encontraram aqui no digital, por isso que é tão legal a gente estar sempre divulgando o nosso trabalho de forma digital, porque a gente não tem noção de onde isso pode chegar. Mas aí os alunos dessa escola me procuraram e disseram, na nossa escola tem coleta seletiva e a coleta seletiva não funciona. Só tem um monte de coletor, eu até tenho aqui no meu escritório os coletorzinhos de enfeite, né? Mas normalmente, realmente só serve de enfeite. Aí eles estavam lá super incomodados e eu fui lá para conversar com a gestão da escola, para dizer, os teus alunos, que são os teus clientes, que estão pagando por esse serviço, eles estão reclamando, vocês dizem que tem coleta seletiva sem ter, né? Então, mostrando também para vocês as oportunidades que tem, né? Tanto da gente visitar o cliente, quanto do cliente buscar a gente, como tem cliente que ele nem sabe que ele precisa desse serviço, até de obrigatoriedade legal. Eu falei disso na minha live hoje. Por exemplo, indústria. A gente que é consultor ambiental sabe que precisa de licença, que precisa de PGRS, mas ainda existem muitas indústrias que nem licença ambiental têm. Quanto mais um PGRS, então é um nicho de mercado muito legal para se explorar, né? Mas continua aí. Então, aí a segunda dica que eu acho importante é a questão do contrato. Contrato de prestação de serviço ambiental. A gente tem que entender que a maioria dos consultores ambientais é uma pessoa física, porém, na prática, nós somos uma pessoa jurídica. Então, quando a gente apresenta aquele documento formal, tem que ter realmente todas as formalidades das cláusulas contratuais. Você e o cliente têm que entender quais são os deveres e obrigações, né, vice-versa. Quem tiver dificuldade referente a cláusulas, por exemplo, você manda o contrato para o cliente retorna com algumas cláusulas, você naquela dúvida, é bom você até procurar um advogado especializado em direito civil e em questões de contratos para poder te ajudar. Então, é como a questão da parceria de trabalho, né? É assim que a gente atua. Com certeza. Eu vejo muito... É bom que assim, você consegue fazer as duas coisas, né? As duas coisas, Acaba, realmente, o conhecimento ajuda bastante.
Então a gente vê, assim, ainda mais o consultor no início, ele acaba fazendo até talvez de uma forma informal, só que a gente está fazendo uma prestação de serviços ambientais. Pode ser que esse trabalho dê algum problema, até judicial, então o contrato de prestação de serviço é a prova, né, daquele trabalho que realmente você está realizando. E também descrever realmente qual trabalho você vai fazer, por exemplo, um plano de gerenciamento de resíduos, algum tipo de estudo, discriminar realmente de forma no contrato. É uma forma diferenciada de você não ter problemas futuros. Você já teve algum tipo de problema assim, em questão contratual? Não por sim questão de erro, mas por o cliente acabou questionando alguma situação que você não tinha talvez posto em contrato ou alguma Já coisa dessa aconteceu forma? assim, graças a Deus eu nunca tive problema de depois eu ter que vir a recorrer. Eu até digo aos meus alunos, gente, eu procuro ser uma pessoa pacífica, de mesmo de no contrato estar dizendo uma coisa e o cliente rescindir o contrato, eu procuro não partir para essa questão judicial, JR, porque eu acho que o mundo dá muitas voltas. E se eu acabar fazendo a confusão com o cliente, eu prefiro abrir mão e perder do que entrar em conflito, né? Principalmente quando for um serviço pequeno, né? Se for um serviço que for um valor, se for um contrato milionário, né? Que estava previsto que eu ia ganhar não sei quantos milhões e de repente eu perdi, não sei o que lá. É mais complicado, mas principalmente quando é um serviço pequeno e quando é um cliente que eu sei quem é o dono da empresa, que eu estou lidando diretamente com ele. A gente cria uma relação de amizade. E aí, nesse tipo de relação, eu nunca tive problema, graças a Deus. Bom. E aí eu penso que se eu tiver o problema, eu não vou querer colocar a pessoa na justiça. Mas com relação a contrato, já aconteceu, por exemplo, eu tenho alguns clientes em resorts, que eu trabalho com gestão de resíduos em hotéis e resorts. E aí, né, ele queria que eu desse treinamento à noite e fica a muitos quilômetros da minha casa. E eu disse, olha, para eu dar o treinamento à noite, eu vou colocar aqui no contrato que você vai ter que ceder o alojamento. Porque eu não ia pagar para eu ficar no hotel se eu estava prestando um serviço no hotel. Não fazia lógica nenhuma. Não fazia sentido nenhum. Aí ele disse, a gente não disponibiliza, tire isso do seu contrato, a gente pode lhe disponibilizar refeição, né, que eu sempre coloco quando é um cliente de hotel, eu coloco que as refeições vão ser fornecidas no local. Por exemplo, se eu estou lá dando um treinamento de manhã, de tarde vou dar o treinamento, eu não vou sair para ir num restaurante almoçar. Eu vou almoçar dentro do meu cliente, porque ele tem instalações para isso. Aí, ok. Agora, com relação a dormir, ele disse que de jeito nenhum, que ele não cederia essa questão de dormir. Aí eu disse, tudo bem, eu vou tirar do contrato, mas aí eu vou colocar no contrato, deixar de forma bem clara, que os meus treinamentos serão realizados no horário, como é que a gente chama? Em horário comercial, certo? Então, no máximo, até 4 horas da tarde vai ser meu último treinamento, para eu poder conseguir pegar a estrada e ir para minha casa, que eu não vou pegar a estrada à noite. E aí ficou tudo isso discriminado no contrato, para ele não me exigir de dizer, porque como é hotel, né, ele tem gente trabalhando 24 horas. Então ele queria que eu treinasse essa equipe noturna, mas eu não ia trabalhar de 8, 9 horas da noite, dando um treinamento para depois dirigir não sei quantas horas na estrada, né? Já que ele não quer me ceder o alojamento, então a gente vai pensar em outra forma, em dar um treinamento online, os próprios funcionários replicarem para os funcionários da noite, os funcionários da noite irem durante o dia assistir o treinamento, enfim, tem várias soluções. Então já aconteceu alguma coisa assim desse tipo, entendeu? Quando tem visita técnica, eu coloco no contrato que a visita técnica não está prevista no orçamento, ficará a cargo do contratante. Isso em algumas situações. Em outras situações, eu coloco que na proposta está incluído todas as despesas de campo. Então, vai muito de acordo com o serviço que a gente está prestando, né? Se eu estou executando um PGRS aqui na minha região, eu não vou colocar nada de alimentação, de combustível, de hospedagem, porque eu não vou precisar de nada disso. Mas quando o cliente está em outro município, que tem toda essa questão da logística do transporte, a gente precisa incluir todo esse custo na nossa proposta e também, principalmente, no contrato, né? Para isso poder ficar claro e depois ele não argumentar qualquer coisa. Sim. Então, vou continuar aqui nas dicas do PGRS. Parece até uma dica óbvia, mas é muito por questões de comunicação. É o seguinte, a gente, quando está implementando o PGRS, o que acontece?
a gente não deixa claro para o empreendimento, para o empresário, que a questão do monitoramento, né, e suas consequências fica a cargo total do empresário. Então, assim, eu estou falando como se estivesse falando com um leigo. Por exemplo, eu sou um empresário, um profissional está me falando que vai implementar um plano de gerenciamento de resíduos, vai colocar algumas ações corretivas, e aquelas ações corretivas, né, e as suas consequências, o empresário está achando que você que vai dar andamento daquilo. Então, é super importante a gente deixar sempre claro, tanto em palavras, nas primeiras reuniões, como também em contrato, deixar lá específico, inscrito, que, assim, eu já vi dar dor de cabeça essa questão. É importante ele entender, né, a gente deixar claro que toda essa parte é um serviço posterior ao PGRS, né? No PGRS em si, a gente vai mais fazer o diagnóstico dos resíduos sólidos, que é fazer uma boa amostragem desses resíduos em loco, fazer uma gravimetria, dependendo do tipo de resíduo que a gente está trabalhando. Eu ensino tudo isso lá dentro do curso. E depois a gente vai falar a classificação do resíduo, a quantidade do resíduo, a estimativa de geração de resíduos, vai ver se esse resíduo está causando algum tipo de passivo ambiental. Ou seja, o plano de gerenciamento, a gente faz todo esse mapeamento em loco da empresa. E toda essa questão de monitoramento é posterior ao plano, né? A gente indica quais são os problemas, a gente aponta as soluções e todas essas soluções vão ser dadas na fase de monitoramento, que se o cliente quiser realizar, ele vai contratar a gente, né? De repente a gente fecha um contrato de assessoria, principalmente agora, né? Com essa chegada do MTR, que o cliente mensalmente precisa estar declarando lá no CINI todas as informações com relação à geração do seu resíduo. De repente faz um contrato, né, de assessoria para poder envolver MTR, envolver treinamento, envolver toda essa implementação do plano, para que ele deixe de ser um documento de gaveta, que muita gente diz que não serve para nada, que é um documento que fica lá engavetado. Vai depender muito, na verdade, do consultor ambiental que está elaborando esse documento. Sim. Se você tiver a visão de, eu estou fazendo isso aqui, mas esse cliente nem liga, isso é só para ter a licença, você faz lá um plano pela internet, copia e cola, faz de qualquer jeito, e realmente isso não vai ser implementado. Mas se você conversar com o teu cliente, né, se você mostrar para esse cliente que ele vai ter uma série de benefícios por estar gerenciando o seu resíduo de forma correta, né, ele vai ter redução de custo. Tem cliente que paga para mandar poda para o aterro sanitário e é caríssimo, porque fica lá naquelas caçambas de entulho, fica lá palha de coqueiro, que isso pode estar sendo triturado e virar um composto orgânico. E a gente, com esse olhar de consultor ambiental, consegue chegar, diagnosticar isso, apontar as soluções. E já teve cliente meu que teve redução de mais de 20%. Só quando chega lá e às vezes na visita, que eu faço uma visita gratuita, na própria visita o cliente já começa a economizar, porque eu já vou e mostro, olha, você está fazendo isso, porque eles não têm controle sobre o processo. A maioria dos empreendedores, mesmo os grandes geradores, é assim, eu gero resíduo perigoso, eu tenho que pagar para destinar. Quais são as empresas que recolhem o meu resíduo? Aí a pessoa que está lá trabalhando vai fazer o mapeamento dessas empresas, normalmente vai pegar o orçamento que sai mais barato, ele vai pagar para destinar e pronto, mas ele não vai pensar em ações de reduzir esse resíduo, em trabalhar a educação ambiental, para que o funcionário ele não misture o resíduo perigoso que ele paga para destinar com o reciclável que ele poderia vender. Então a gente chega lá numa empresa dessa e consegue estabelecer uma série de ações que ele passa a ter lucratividade e redução de custos, né? Então o foco tem que ser esse. Quando a gente for vender o nosso serviço, a gente também tem que mostrar isso ao cliente, em vez de simplesmente chegar no cliente e dizer que ele tem que cumprir a legislação ambiental porque ele é obrigado a ter um PGRS. Então, isso, quando a gente entende isso e a gente chega no cliente e a gente se porta dessa forma, é muito mais fácil a gente conseguir fechar vários contratos. Sim, tem que dar vantagens, né? Não é só uma questão de um serviço, né, que ele não vai entender. É tudo... tem muitas coisas por trás, muitos benefícios. Então, vou dar agora a última dica, lembrando que a gente está ainda no PGRS. É o seguinte, na verdade, eu trago isso lá da questão empresarial, que é o chamado de pós-venda. O que é o pós-venda? É a gente ter finalizado o nosso plano de gerenciamento de resíduos, o cliente está satisfeito, bacana, a gente aguarda alguns meses, entre em contato com esse cliente para verificar se houve algum tipo de edição que seja a obrigatória alteração. Por exemplo,
O que seria uma edição obrigatória? É mudança de alguma área de armazenamento temporário, mudança de alguma empresa contratante, alguma prestadora de serviço ambiental, mudança do responsável técnico que respondia ali às questões de gestão de resíduos. E ainda, nesse contato, é o momento ainda da gente buscar fazer um marketing do nosso trabalho, de buscar se ele está precisando de outros tipos de serviços ambientais também. Ou seja, ele vai se sentir confortável com o seu contato, ver se está tudo ok, ver se o plano de gerenciamento de resíduos está rodando legal, se as suas ações corretivas, se a sua visão técnica está de acordo, né? E ainda vai ter a possibilidade de, se ele gostar do seu serviço, com certeza no pós-venda, talvez ele nem lembraria de você, mas talvez aquele seu contato de pós-venda, ele vai lembrar, opa, estou precisando de um outro tipo de serviço, e você vai ser lembrado. Com certeza. Se quiser Isso é muito complementar importante, né? Não, eu ia falar da questão da revisão do plano, que sempre o pessoal pergunta com relação aos prazos de revisão. E isso muda muito de acordo com o tipo de plano que a gente está entregando e de acordo com os estados, né? Porque a gente tem a legislação estadual e a legislação municipal que às vezes muda o termo de referência com relação à periodicidade de revisão do plano. Mas uma coisa que é certa, se mudar, como você falou aí, mudou o processo, mudou a empresa que está recolhendo o resíduo, eles passaram a gerenciar de uma outra forma. Então, deve haver, nesse caso, uma revisão do plano, independente da periodicidade que está lá, que tem que ser a cada 2 anos, que tem que ser a cada 5 anos, que tem que ser a cada ano. Não, a legislação diz que, além disso, se houver alguma mudança que interfira no gerenciamento de resíduos, o plano deverá ser revisado, né? Sim. Bom, quer já mudar o tópico? Quer complementar mais alguma informação? Já que você é expert na área, se quiser pode complementar mais alguma informação. Não, acho que eu já falei muito. Queria deixar o pessoal à vontade. Para quem quiser tirar alguma dúvida, gente, manda aqui, tem uma interrogaçãozinha. Você pode mandar sua dúvida aí na interrogação, que fica mais fácil da gente responder do que no próprio comentário. E aí a gente responde, tá bom? Pode seguir, JR. Bacana. Agora eu vou entrar no tópico referente à gestão de requisitos legais. Dentro da gestão de requisitos legais, referente à gestão ambiental, eu discrimino os seguintes documentos, que é o MTR, mas conjugado com o CDF, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, e o Certificado de Destinação Final. O CADRE, uma observação no CADRE, que é um documento específico aqui de São Paulo, mas eu vou colocar também uma observação daqui a pouco. As condicionantes, que também tem algumas coisas atreladas à gestão de resíduos, e os parceiros comerciais. Então, voltando lá no MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, o que é importante a gente saber? Que é um documento obrigatório que todo gerador de resíduo deve emitir toda vez que tiver o transporte desse resíduo para um receptor. E o CDF, que é o Certificado de Destinação Final, é um documento que o receptor vai emitir alegando que aquele seu resíduo houve uma destinação de forma correta. E é interessante ter uma gestão desses 2 documentos, que são obrigatórios, porque a cada final de ano você tem que entregar um tipo de inventário, que chama de DMR. Então, esse documento, você passado um ano de trabalho, você tem que ter uma gestão de entrada de resíduos, saída de resíduos, além desses documentos físicos, fazer uma comparação e entregar esses documentos obrigatórios. E já entrando aqui em referente ao CADRE, que é um tipo de certificado de geração de resíduos contaminados, chamado Classe 1 também, específico de São Paulo. Eu sei que Rio de Janeiro e Minas Gerais não tem esse tipo de documento, mas já que a gente está falando do Brasil inteiro, talvez algum estado tenha esse tipo de documento, que é quando, por exemplo, a minha empresa gera um tipo de óleo contaminado e eu tenho estipulado que se gere 10 toneladas e dentro dessas 10 toneladas a gente tem que ter a certeza que essas 10 toneladas vão de forma menor ou igual para o receptor, no prazo de 2 anos, que é a validade desse chamado CADRE. Assim, só um adendo importante que, na verdade, o meu maior público é em São Paulo, então achei importante colocar essa informação. Se tiver algum documento obrigatório, a pessoa também vai, em outro estado, a pessoa também vai identificar. E a questão das condicionantes. Por que condicionante? Eu falo que é condicionante
ela acaba sendo uma atividade multidisciplinar, porque quando a gente pega uma empresa potencialmente poluidora, tem condicionantes que são atrelados à gestão de resíduos. Por exemplo, um plano de emergência ou um plano de combate a incêndio dentro da área de armazenamento temporário de resíduos. Aí, dali você vai ter aquela informação do que tem que ser realizado, qual a ação corretiva, qual o tipo de andamento, de provimento, né, a condicionante vai ter que ter. Então é importante você ter acesso à licença de operação para ver os condicionantes, que está no verso da licença de operação, para ver se tem algum tipo de condicionante atrelado à gestão de resíduos. E por último, a auditoria. Pode falar. Não, eu só ia citar o caso de uma cliente minha, que quando eu comecei lá, eu comecei a princípio fazendo licenciamento ambiental. Ela já operava, era uma indústria que já estava em operação e não tinha nenhuma licença. E aí o órgão ambiental disse então que deveria entrar com um processo de licenciamento simplificado, que ela fez as 3 licenças, né? Licença prévia, licença de instalação e de operação em um único processo. E aí veio uma série de condicionantes sobre resíduos sólidos. Não tinha assim que deverá elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas pedia tanta coisa com relação a resíduo que claramente ela precisaria, até porque a legislação diz que a indústria precisa do PGRSI, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais. E aí eu fiz, então, esse PGRS, ou seja, do processo de licenciamento surgiu um outro serviço, e aí ela é minha cliente até hoje, isso já faz muitos anos, e sempre tem alguma condicionante com relação à água, com relação a efluente, com relação a resíduo. E essas condicionantes elas vão se desdobrar em vários outros serviços que você tem para oferecer, né? Então você, consultor ambiental que está assistindo a gente, não pensa só, a licença ambiental é muito fácil, eu vou pegar os documentos do cliente, vou levar no órgão ambiental, o órgão ambiental emite a licença, eu devolvo para o cliente, tchau. Tchau nada, menino, vai ler o que é que tem na licença e diz ao cliente, tu tá precisando de tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu tô aqui para te ajudar. Né? De repente o empreendedor termina te contratando, olha, eu estou precisando de alguém da área ambiental, você quer trabalhar aqui comigo? Que eu sei que tem muita gente que não quer empreender, que quer um emprego. Ou então, então o que é que você sugere? E aí, de acordo com o que está lá na condicionante, você vai sugerir uma série de ações, né, para esse cliente desenvolver, e ele vai contratar você, que ele já viu o teu serviço, já gostou do teu posicionamento. Então, eu estou sempre dizendo ao pessoal, tenham uma boa postura, independente de onde vocês estejam, né, porque às vezes acontece o profissional dizer, mas eu não gostei desse serviço, não gostei desse cliente, vou fazer de qualquer jeito. Você vai se queimar para sempre, porque você não se queima só com esse cliente, não, porque ele não vai lhe indicar para ninguém, né? Sempre um cliente indica a outros clientes e ele vai dizer que você é um péssimo profissional. Então, tenha uma boa conduta profissional. Tem um comentário aqui, deixa eu ler. Porque é legal vocês colocarem na interrogação, gente, senão a gente perde. Mas eu vi aqui, já está lá em cima, ó. Sueldes, fiz um projeto de compostagem de podas de árvores em conjunto com a instituição que capacita trabalhadores especiais para o mercado de trabalho. Muito legal, né? Bacana. Tem várias ONGs, né, que trabalham com compostagem. Quem quer trabalhar com resíduo orgânico, gente, é um mercado enorme. Ó, ela quer que eu abra uma filial em São Paulo. Meu amor, eu não consigo dar conta de ter 2 empresas, não. É mais fácil tu fazer uma mentoria comigo, que eu te ensino como tu abre uma empresa de consultoria ambiental, eu te dou todo o apoio aí à distância, para tu conquistar aí todos os clientes e bombar aí no mercado de São Paulo, tá bom? Pode continuar. Bora lá, aqui? pode continuar, JR. Ficou só mais uma observação aqui para poder falar referente à gestão de requisitos legais, referente às empresas parceiras. Então a gente tem que entender que dentro de uma geração de resíduos vão ter vários tipos diferentes, vários tipos de resíduos diferentes, e esses resíduos têm tratamentos diversos. Então, entende que tem várias empresas dentro ali do empreendimento. Então, aí que a gente tem que avaliar se essas empresas parceiras têm algum tipo de homologação referente aos documentos obrigatórios. Por quê? Se a minha empresa contrata empresas prestadoras de serviços para fazer esse tipo de gestão de transporte ou receptação e tiver algum problema de autuação dos documentos,
a minha empresa ela é responsabilizada de forma solidária. Então, é importante a gente, como consultor, tentar desenvolver o nosso trabalho ali dentro de uma homologação dessas empresas. Tem documentos de praxe que a gente verifica que é licença de operação, autorização do Corpo de Bombeiro, alguns produtos químicos precisam de autorização da Polícia Civil, Ambiental. Então, aí também que a gente se coloca para poder fazer mais um trabalho, né, a mais, um indicativo de uma gestão desses fornecedores. É um diferencial também. E eu vou ter isso, é bem difícil, viu? Porque eu trabalho com esse serviço de assessoria, né, que é justamente a gestão dos fornecedores. E aí, por exemplo, resíduo eletrônico, né, que tem toda a questão de legislação, de logística reversa, mas tem cliente que é acostumado a vender como sucata. Então, ele só quer descartar o que ninguém quer. Mas, por exemplo, as unidades externas do ar-condicionado tem cobre ali. E ele vende ali para o sucateiro. Aí eu fui lá visitar o sucateiro, tirei foto, voltei no cliente, o cara lá com aquele, eu acho que é maçarico o nomezinho, metendo fogo para cima para arrancar o cobre e o resto, ele mesmo diz, eu jogo isso no mato. Aí eu disse, olha, tem uma legislação que você precisa destinar isso à logística reversa. Agora tem o MTR, que você precisa estar resguardado de que esse seu resíduo foi destinado adequadamente. Ah, mas eu sou acostumado, o resíduo é meu, eu vendo, eu faço com o meu resíduo que você quiser. Eu disse, você pode ser multado, você pode sofrer uma penalidade, porque tem que pagar para destinar. E aí chegar para o empresário a comercializar determinado resíduo e você dizer que ele tem que pagar, né, o oposto do que ele está fazendo. Mas aí a gente mostra que a empresa tem certificação, que a empresa emite o MTR, que a empresa tem licenciamento ambiental e que o trabalho da gente vai muito além. Aí eu já começo a puxar também para o viés do marketing ecológico, né, para ele poder externalizar, que ele descarta os resíduos dele adequadamente, que as pessoas estão cada vez mais atentas. Por exemplo, eu tenho um cliente que já é um outro resort, que dentro dele tem uma área de eventos. E aí teve um evento que houve lá, que foi patrocinado por um banco. E quem é da área ambiental já deve ter ouvido falar da sigla ESG, que é Environment, Social and Governance. Desculpem aí meu inglês nordestino, mas traduzindo é ambiental, social e governança, que é um pouco parecido com aquele tripé da sustentabilidade. Mas que os investidores estão muito atentos nisso, né? As empresas que estão lá na Bolsa de Valores, elas perdem valor de mercado se elas não forem consideradas como empresas sustentáveis. E aí o banco pediu um relatório de sustentabilidade. Eu achei isso tão interessante, porque o cliente ele faz o serviço, mas ele não dá a mínima. Eu realmente não consigo entender. Esse cliente é um caso sério, já está comigo há 2 anos e eu tenho que comprar o adesivo e levar lá o adesivo para botar reciclável ou não reciclável, porque nem o adesivo ele compra. Daqui a pouco eu vou comprar as lixeiras, os coletores e vou levar lá, porque ele também não compra o coletor. E aí, ele disse, o banco está pedindo um relatório de sustentabilidade. Né? Aí eu, por que será? Expliquei para ele todo esse conceito de ESG, que eles tinham que mudar a cultura empresarial, né? E aí o banco pediu as evidências. Vocês disseram que no evento tinha separação dos resíduos. Mostra para mim as fotos. E aí ele me pediu. Eu disse, como é que eu vou mostrar uma foto de algo que não existe? Eu já disse há 2 anos atrás que vocês têm que comprar os coletores, que não necessariamente são esses coloridinhos aqui, mas mostrar que existe uma segregação, né? Reciclável, não reciclável, rejeito, orgânico. Essa segregação vai ter a ver com a destinação final. Não adianta estar tudo colorido se depois vai para o aterro sanitário. Ele queria evidência para a gente ter a documentação, ter o MTR mostrando o destino desses resíduos. Isso a gente tinha, né? Mas tem muito cliente ainda que ele faz tudo isso muito internamente, né? E as empresas estão pedindo essa questão de externalizar. Cadê os coletores? Vocês dizem que tem coleta seletiva, cadê a foto? Eu disse, eu não posso fabricar uma foto. Você quer o quê? Que eu procure uma foto no Google? Que é a foto do seu resort, mostrando que no resort tem coleta seletiva. Não existe. Compre o coletor, meu querido. Então, assim, tem muita coisa ainda para se fazer. E aí um cliente desse vai ficar comigo a vida toda, porque tem muita coisa para fazer lá. Eu digo o que ele tem que fazer e ele não faz, né?
E aí eu vou lá, dou treinamento e eles vão ficando, porque eles gostam do serviço, eles sabem que precisam, mas tem realmente uma certa dificuldade e uma resistência. Mas a partir do momento que vem essas pressões externas, né? Que é o caso do ESG, né? Eles já estão falando, olha, no decolar.com tem lá para mostrar que o hotel é sustentável. Como é que a gente faz isso? Eu digo, vocês primeiro têm que realmente fazer o que precisa ser feito. Né? No Booking também tem lá as ações sustentáveis que o hotel desenvolve. Então, essa questão dos selos de sustentabilidade, de certificações. Então, cada vez mais, na mídia e as empresas que conseguem obter a certificação saem muito na frente. Ó, o Sueldo está comentando aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Fica tão difícil, gente, para a gente ler aqui. Bota lá na interrogaçãozinha, Sueldes. Helva, como faço para fazer PGRS em posto de gasolina? Talvez JR possa falar sobre isso, porque eu não trabalho com postos de combustível, tá? O que eu posso te dizer é que é um empreendimento que gera resíduo perigoso e aí é obrigatório para ele ter essa elaboração do PGRS, que você deve buscar um termo de referência aí da tua cidade para elaboração de PGRS, não apenas de posto de gasolina, talvez exista, talvez não, mas você busca um TR para resíduo perigoso e o órgão ambiental, nesse caso, ele é obrigado a emitir esse TR, tá? Porque na licença ambiental vai constar que ele precisa de um PGRS. Muitas empresas já disponibilizam o seu relatório de sustentabilidade. Pois é. E aí, isso gera muita empatia, gente. A gente entra no site da Natura, no site da Boticário, de várias outras empresas e diz que bacana, olha só quantas iniciativas sustentáveis eles desenvolvem, né? E as pesquisas mostram que se o consumidor tiver que escolher entre um produto que é sustentável e o outro que não é, 83%, se eu não me engano, das pessoas, eles vão optar por um produto que é sustentável, mesmo sendo mais caro. Então, a gente tem que levar esse discurso para o nosso cliente na hora de vender o nosso serviço, para ele entender que vale a pena investir em sustentabilidade. O ESG deu justamente... Helva? Oi. Helva, só um dedo na questão dessa sustentabilidade. Deixa eu só terminar de ler aqui. Oi? Pode continuar, então. Pode continuar. O ESG veio justamente para garantir a responsabilidade das governanças empresariais. Pois é. Bem-vinda, Manuela Cielo! Que honra ter você aqui na nossa live. Gente, eu conheci Manu lá no Ambiental Now. Ela é uma grande profissional da área ambiental, viu? Sigam ela lá no Instagram, que ela tem uma empresa de consultoria muito legal chamada Cielo Ambiental. Vão lá depois da live lá, seguir Manu e a empresa dela, que ela desenvolve um trabalho muito bacana voltado para os ODS, né? Quem não sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bora lá continuar, JR, que eu acho que até já deve estar o tempo aqui bem escasso, né? Já deve estar no finzinho do horário. Sim. Eu só vou fazer um adendo referente à questão da sustentabilidade. Eu trabalho muito com empresas de pequeno porte. Então, geralmente são pessoas que têm mais dificuldade de entender essas questões dos serviços ambientais. Então, para quem pensa em buscar esse público-alvo, você tem que ter todo um conhecimento a mais para poder o cliente sentir segurança aquelas questões que você está passando, não é só referente a questões legais, mas também tem todas as práticas sustentáveis, né? Tem outros assuntos envolvidos. Então, quem busca esse tipo de segmento também é um pouco mais complicado, mas é válido também. E é muito legal para quem está começando, né? Em vez de você já querer começar com indústria de grande porte, com um shopping center, né? Começa por um empreendimento pequenininho, porque ali você vai treinar, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma série de habilidades, né? De ter essa experiência prática. E quando você chegar num cliente grande, dificilmente ele vai fechar um contrato com você se você não tiver um portfólio. Ele vai querer saber quais clientes você já atendeu, quais são os teus cases, o que foi que você fez. Né? Então é importante você começar. E para começar, eu sempre recomendo, comece por um cliente de pequeno porte. Para você ter uma ideia, meu início foi em cooperativas e empresas de reciclagem de pequeno porte. Foi onde eu tinha o contato, né? Então foi o meu pontapé. É o melhor lugar, eu sempre digo, para aprender sobre resíduos sólidos, vá visitar uma cooperativa, vá conversar com o catador. Porque é realmente quem entende, porque ele está ali lidando diariamente com o resíduo. Sim.
Então vamos dar continuidade, senão o tempo vai esgotar, né? Vamos sim. Tá bacana o papo, mas aí vamos dar continuidade. Vou tocar no assunto referente à perícia ambiental, que aí tem dois profissionais, que é o assistente técnico, que é aquele profissional indicado pelas partes que estejam em litígio processual, que ele vai fazer o seu laudo de forma imparcial. E tem o perito, que ele é indicado pelo juiz, que aí sim ele vai fazer o seu parecer de forma imparcial. Bom, queria só fazer essa pequena introdução para colocar uma questão importante. Quando a gente quer entrar nesse tipo de serviço ambiental, a gente acaba, o consultor, ainda mais iniciando, ele acaba esbarrando numa situação de pegar um tipo de processo que ele tem o conhecimento, porém ele não tem as ferramentas. Ou seja, ele pega um trabalho, por exemplo, de contaminação de solo ou de questão de efluente, que ele não tem nenhum tipo de mecanismo, nenhum tipo de ferramenta para poder atuar e ele acaba recusando aquele trabalho. E qual o segredo que eu dou? Igual você tinha comentado lá no início, a questão da parceria profissional, que é aí que você vai começar a se filtrar nesses serviços ambientais, assim que você vai começar pegando processos, e você vai fazer a sua questão de divisão de honorários da forma que você pensar, né? Ser vantajoso para os dois. Então você vai fazer o seu trabalho. Tem uma demanda enorme de perícia judicial na área de resíduos, né? Bastante. Ainda mais nos últimos acontecimentos ambientais, né, que tiveram, danos ambientais. Então tem bastante, sim. Então, e também você não fica só preso à questão da perícia, né? Tem a questão do próprio assistente, né? E, geralmente é a empresa que ela vai te contratar para poder estar atuando junto a ela. Então ela quer um profissional técnico, porém ela não sabe se você realmente tem aqueles equipamentos para poder. E geralmente no portfólio de trabalho, você tinha comentado, é até bacana você colocar alguns parceiros de trabalho que você tem e e todo o seu escopo, né, de ferramenta, do tamanho da empresa que tem, que vai te dar também uma força, digamos, vai te privilegiar na questão de não perder a oportunidade, né? Acho vantajoso isso. Eu acho que a única questão que eu acho importante colocar na questão de perícia ambiental é essa. Legal. Nessa área de consultoria é muito importante a gente formar boas parcerias, né? Normalmente a gente vai conhecendo as pessoas, às vezes acontece da gente fazer um trabalho, não gostou muito aí, não, esse daqui, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero trabalhar. Mas quando a gente encontra alguém que a gente quer trabalhar, a gente se agarra com aquela pessoa e nunca mais a gente vai procurar outra. Então você trabalhou, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora desse relatório ambiental, que a gente está trabalhando com 2 geólogas maravilhosas nesse momento. Então, todo trabalho agora que envolver geologia, a gente vai convidar elas para a nossa equipe. Isso agrega muito valor ao nosso trabalho, né? Porque, por exemplo, é o meu nome, é o nome da minha empresa que está em jogo. E aí, se o relatório que eu estou entregando, a qualidade não for boa, porque eu contratei um profissional ruim, isso vai sobrar para mim. Isso já aconteceu comigo, de eu contratar os profissionais do relatório chegar ruim, não dava mais tempo de corrigir e eu dizer, quem vai corrigir isso agora sou eu, não dá mais tempo de mandar para o profissional corrigir, quem vai fazer sou eu, porque eu vou entregar para o cliente amanhã, né? Não é o caso de hoje, mas foi um caso de um relatório que eu fiz no passado. E aí eu fiquei lá um feriado inteiro fazendo, eu ia viajar, acabei não viajando e entreguei o relatório com a melhor qualidade que eu podia e essas pessoas saíram da minha lista, nunca mais eu chamei na minha vida, né? Por isso que é importante você conhecer as pessoas, fazer boas parcerias. Eu até disse na live de hoje, gente, vocês precisam de conhecimento técnico e conhecimento de pessoas, fazer uma boa rede de networking. Porque as pessoas vão saber que você é um profissional, que você trabalha com determinada área e eles vão te convidar quando eles tiverem uma demanda sobre aquele assunto, né? E na área ambiental a gente precisa muito trabalhar com parceria. Ninguém na área ambiental trabalha só. Eu gosto muito da questão da parceria profissional. Eu fui até questionado uma vez, numa questão que uma pessoa me questionou, mas você vai mostrar a empresas que você atua, você vai demonstrar o trabalho que você está fazendo, você não tem medo desse profissional futuramente pegar aquele seu cliente, pegar suas ideias? Assim, na verdade, é muita questão de ética, né? Você tem que confiar no profissional que está te auxiliando ali e no trabalho que você está ganhando no momento. Agora, se você for pensar no profissional, se lá na frente não vai ser ético ou não, aí são assim, outras questões, mas eu acho muito válido. Se a gente ficar com medo, a gente não sai do lugar, né? Se a gente ficar com medo de passar conhecimento, de fazer uma parceria, não tem como. Você vai ficar sempre naquele seu mundinho ali e não sai do canto. Tem que realmente arriscar.
Claro que algumas vezes a gente vai se dar mal. É claro que a vida do empreendedor é assim, é cheia de altos e baixos. Mas normalmente a gente vai aprendendo muito a cada experiência, a cada serviço. E aí a gente já consegue observar, muitas vezes no início da parceria, a postura daquele profissional e diz, essa parceria não vai dar certo. A gente já consegue, né, dar um drible, né, dizer, não, eu vou cortar aqui enquanto dá tempo, já chamar aqueles outros profissionais que você trabalha. Por exemplo, na área de segurança do trabalho, eu tenho um parceiro há anos que trabalha comigo, né? Acho que, sei lá, uns 15 anos, que todo serviço de segurança do trabalho eu faço com ele. Na área de auditoria ambiental. Oi? Você acaba indicando os bons profissionais também. E quando chega uma demanda para mim de segurança do trabalho, eu digo, olha, tem tal pessoa que trabalha comigo, fala direto com ele. Né? Do mesmo jeito, quando surge alguma coisa específica, ele indica para mim. Na área de auditoria ambiental, apesar de atuar com auditoria, eu prefiro chamar um auditor líder, né? Porque a gente tem que entender que, eu vou chamar alguém que sabe mais do que eu, então eu vou ser passada para trás. Não, se a gente tiver cercado de profissionais melhores do que nós, a gente vai ser melhor ainda, porque a gente vai crescer junto com eles, né? Então eu sempre gosto de trabalhar aí nessa pegada. Então, até questão de aprendizado, na verdade, live no Instagram é a primeira vez que eu faço hoje. E estou aprendendo bastante, assim, com conhecimento. Ai, que legal! Fico honrada aqui de estar sendo a sua primeira live. A primeira. Assim, questão de aprendizado, até a questão que aprendi hoje com você, a questão do Instagram, das configurações. Então, estou sendo aqui mudando. Quando a gente pensa que aprendeu alguma coisa aqui no Instagram, eles mudam tudo de novo. Então, estou tendo essa parceria com mais conhecimento do que eu entrei. Posso finalizar aí com uma dica bônus para quem privilegiou ficar com a gente até essa hora? Pode ser? Vamos dar um print de tela, JR, para a gente salvar aqui antes da live acabar. Espera aí, teve alguém que escreveu, eu ia botar aqui no comentário, mas eu não estou mais achando. Perdi aqui também. Então, vamos colocar uma dica. Peraí, que às vezes eu desligo sem querer a live, viu? Peraí. Jeito. Olha, já entraram 2 pessoas que vão pegar a dica bônus aí do finalzinho. Bacana. Pronto, consegui. Pronto, dica bônus. Então, para a gente fechar. Lembra que eu tinha comentado lá que a gente vai fazer, por exemplo, o primeiro tópico, que foi o PGRS, que a gente vai na empresa fazer visita técnica. Qual olhar que a gente tem que ter? A gente já vai estar fazendo a visita técnica no cliente, então a gente tem que já com o olhar de verificar o que há de errado naquela empresa, já com ações corretivas, sempre se baseando nas questões da legislação específica, na legislação ambiental, e colocar essas ações corretivas para o cliente, já colocando seus serviços ambientais. Então, você vai vender um PGRS, você sai daquela visita com possibilidade de vender outros tipos de serviços ambientais. Então, imagina, eu sou a empresa, então vem um profissional até mim, vou fazer um tipo de trabalho e ele acaba identificando algumas ações corretivas, alguns problemas referente às questões legais e que o cliente não tinha essa noção. Então, ele vai se sentir mais confiante no trabalho que você for fazer a visita. Geralmente, faço igual você. Faço minha primeira visita gratuita para o cliente sentir segurança em mim, nos meus conhecimentos, para ter noção também do que eu vou estar fazendo, para dar um valor referente à proposta que seja que vale a pena. Então, assim, interessante a gente... E não só também você vai passar suas possibilidades de serviços técnicos, mas também os controles ambientais. Porque lembra lá que dentro de uma empresa tem diversos controles, por exemplo, que tem controles que demanda prazo, que é referente à gestão de resíduos, como o RAP, como a DMR, tem prazos que você não pode perder, são juntamente ali com os órgãos ambientais. Tem controles de inspeção da área de resíduo, controles referente à legislação ambiental, indicadores de resíduos. Assim, eu particularmente tenho todas essas ferramentas, que é uma forma também de valorizar e valorar, né, o meu lado profissional. Então, o empresário já veio, poxa, o cara veio fazer um trabalho e já saiu daqui com várias ideias que eu nunca tinha. Trabalho aqui há 5 anos e nunca vi esse problema aqui, o cara, em uma visita que viu. Então, vê como que é um diferencial. Muito legal.
JR tem uns comentários aqui, não sei se dá tempo de ler. Gente, se a live cair, entendam aí que foi o Instagram que derrubou a gente. Albeni tá dizendo, lembra de mim, não tô esquecida de você, meu amor, mas tem pena da professora que eu tô aqui nessa live, vou voltar para corrigir um relatório, não sei de que horas eu saio desse escritório hoje. Professor, estou na reta final da graduação em gestão ambiental, estou trabalhando com resíduos sólidos, posso assinar um PGRS? Veja só. Essa questão da assinatura, você precisa já ser uma profissional regulamentada no seu conselho. Então, você precisa estar formada, ter um conselho de classe para você conseguir emitir a anotação de responsabilidade técnica, a ART, tá? Mas você pode elaborar um PGRS em parceria com um profissional que possa assinar. Perfeito. Gente que está entrando agora, ó, saiam aqui da live, vão lá no meu perfil e se inscrevam na lista de espera do PGRS Descomplicado, que é meu curso onde eu ensino todo o passo a passo de elaboração de um PGRS. Antes de eu abrir as inscrições, que é um curso pago, vem um curso gratuito, então não percam, em breve eu estarei divulgando